boa tarde, povo! Hoje temos uma entrevista ilustre, Conexão Brasil e Suíça. Isso mesmo. Hoje nós vamos ter uma excelente prosa aí com a querida autora maravilhosa aí, a nossa autora Elane Queiroz, que vai falar um pouco mais sobre todo o seu processo de escrita, seu processo de criação, vai compartilhar conosco muitas e muitas informações, alguns spoilerzinhos, por que não, sobre 2 livros dela, inclusive. Ah, gente, bate-papo vai ser bom demais. Puxa a cadeira e vem pra essa prosa. Boa tarde, gente. Boa tarde, Elane, já tá aqui. Boa tarde, Adia. Olha, até minha mãe tá aqui, gente. Boa tarde. Vamos lá, vamos lá. Acho que é Blopesde. Boa tarde. Vamos chegando, minha gente. Vou convidar, pra não dar bug. Vou chamar a Elane primeiro e na sequência eu chamo a Natasha. Bora lá, vem Elane. Venha, querida, espero que já tenha preparado a tacinha de vinho, porque nesse horário na Suíça, gente, é de noite. Então, boa noite, Suíça. Vamos lá, vamos lá. Já fiz o convite para você, Elane. Se você não visualizar, porque às vezes nosso amigo Instagram não tá entregando, faça o convite aqui embaixo para nós, por favor. Daniela, boa tarde. Natasha vai se preparando também, que você já vai entrar, mulher. Adia, se você não conseguiu visualizar o convite, Adia não, né, Elane? Ai, gente, trocando o nome das meninas aqui, que as duas trabalham juntas. Opa, chegou. Ona, como é que tá? Ai, meu povo, vamos chegando. Aqueles iriguidão de segunda-feira. Isso aí. Oi, Elane! Oi, E boa aí, noite, como é boa que tu noite. tá? Eu Deixa tô eu bem. chamar a Natasha. Ai, que bom, mulher. Chama a Natasha aqui pra fazer parte dessa prosa, que a gente tava numa ansiedade que você não imagina. Eu tô aqui só esperando. Menina, seus livros prometem muito, muito mesmo. Vamos lá, vamos lá. Olha, a Vânia tá por aqui. Boa tarde, Carlos André, Renata, vem, meu povo. A Simone, sumida, que bom que você tá aqui, mulher, que saudade. Natasha, venha com a Vem, gente. Cadê Natasha, você? vem, Natasha. Estamos aguardando aqui. Sérgio, boa Oi, tarde. Meu Vânia, boa sogro tá tarde, querida. aqui. Ó quanta gente. Meu povo, vamos lá. Boa tarde, Vânia. Boa tarde para quem tá no Brasil, boa noite para quem tá na Suíça. Agora realmente eu posso dizer boa noite assim com cara de boa noite. Porque agora Ah, realmente tá agora escuro. tá escuro. Ô, Natasha! Oi, Natasha. Olá, Gente, eu Elaine, sinto tanta tudo bom? falta da Natasha. Quase não Tudo vejo ela. bem, obrigada. Quase a gente não se vê, eu e a Natasha, sabe? Acredito. Simbora, mulher de Deus! Você tem Simbora. realizado um trabalho incrível com seus livros e também no podcast literário, né? Maravilhoso lá também que vocês possibilitam essa conexão Brasil e Suíça aí para nós. Mas diz uma coisa, Elane, conta pra gente de você antes de ser escritora. Infância, por exemplo, onde é que começou teu gosto pela leitura, pela literatura? Como é que foi isso? Bom, primeiramente, boa noite, meninas. Queria agradecer muito a vocês por esse bate-papo. Sou fã de vocês, sou fã do trabalho de vocês. Lógico que a correria e também o fuso horário às vezes impede da gente acompanhar as lives aí de vocês, mas sou uma super fã de vocês e sou muito grata, primeiramente a Deus, porque sem a permissão de Deus nada disso seria possível, pelo menos é o que eu acredito. Sim, sim, E nós assim, por também. essa conexão que a gente fez. E desde que a gente criou o podcast, assim, a gente tem conhecido pessoas maravilhosas e eu acredito que a gente está
está conseguindo atingir o nosso objetivo com o podcast, que é justamente essa conexão literária aí pelo mundo. Isso mesmo. Ah, antes de deixar você falar, hein? Antes disso, tá bebendo um suquinho, um vinho, alguma coisa aí? Suco de uva. Ah, que delícia! Tá super valendo, Natasha. Oi, Ah, também tá com a tacinha. Vamos brindar, gente, por muitos vamos. leitores para ela? Muitos leitores para Brindemos! Muitos e Elane. muitos leitores para Elane. Ah, Vocês todos aí mandando super energia para essa escritora maravilhosa. Agora sim, Elane, como foi que você aí, como é que foi o despertar para a leitura, para a literatura? olha, a leitura não teve assim um despertar, não, tá? A leitura, ela começou aquela leitura obrigatória na escola, né? Então, assim, quando a gente fazia alguma coisa que não era aceitável, a gente era mandado de castigo para a biblioteca, né? E o castigo era ler. Então, assim, não tinha esse amor pela literatura, era meio que algo obrigado. Certo. E a minha mãe, ela era analfabeta. Isso eu tô falando lá da infância, né? E eu Uhum. sempre fui muito estudiosa, sempre tirei notas boas. Então, assim, ela tinha o maior orgulho, né? Que a filha sabia ler. Então, ela comprava os livrinhos de cordéis e pedia para que eu lesse para ela. Só que os livrinhos de cordéis, naquela época, eram umas histórias assim, que a gente fala lá no Nordeste, umas histórias cabeludas. Quer dizer, assim, meio assustadoras, né? O que não era, assim, hoje, observando, não era uma leitura ideal para uma criança da idade que eu estava, né? Certo. Mas, bom, o primeiro contato, assim, de verdade, foi com a literatura de cordel, até que, quando eu estava com meus 12, 13 anos, aí eu comecei a me interessar de verdade por leitura, que foi quando eu li o primeiro livro, A Moreninha. Ai, amo, amo, amo. Amo mesmo. Inclusive, nós temos uma autora aqui, brasileira, né? A Kátia Pino, que mora lá em Paquetá. Eu vivo falando para ela, ai, que delícia, né? Joaquim Manuel de Macedo, lá você encontra, acho que em cada esquininha, em cada poste, enfim, que Joaquim foi materializado em Paquetá. Pela Moreninha, né? Verdade. E Então, aí, essa. você gostou? Você gostou? Você curtiu ou foi ou não teve assim muito? Não, gostei. Aí, a partir Gostou? dali, eu comecei a gostar. Porque é um romance Uhum. gostoso, né? Era um romance muito leve. Sim, Tinha um bocado de comicidade ali, né? verdade. Passando para Natasha. Não, eu também comecei tarde, assim, né? Meu contato com a leitura também foi por conta das disciplinas de literatura, que a gente tinha que ler livro para ganhar ponto, né? E eu fui realmente despertar depois dos 30, né? E agora venho correndo atrás de tudo que eu posso dentro do tempo, né? Para tentar suprir aí o que ficou para trás, né? Porque é muito gostoso entrar nas histórias, né? Mas, Elane, vamos lá, vamos ver um pouquinho agora esse seu lado. O que mudou para você depois que você publicou o primeiro livro? É, muita coisa mudou, mas eu acho assim que esse comprometimento com a escrita e com a leitura, ele se tornou maior. Uhum. Certo. Perfeito. Vamos lá. Eu, A gente sabe que a sua inspiração para escrever o livro, o primeiro livro, né? Nós sabemos que, na verdade, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Porque há uma continuidade. Exato. Foram partes da sua vida, né? Uhum. Foram situações vividas por você. Então a gente percebe que você conseguiu ter um apreço maior pela literatura depois de autora, né? A gente consegue visualizar isso. E alguém te incentivou a essa escrita? Alguém perto de ti incentivou? Que nós sabemos que você
passou por um momento difícil, né? Por um momento que eu acredito que todos nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a passar. Nenhum de nós estamos ilesos a isso, né? A questão de ansiedade, síndrome do pânico, né? Dentre diversas outras aí. Então, a gente precisa ter esse olhar, é até muito, muito relevante, muito importante, inclusive, já quero parabenizar por isso, Obrigada. de você expor essa temática e expor também uma situação de vida, porque quantas e quantas pessoas, né, Elane, que ao visualizar, que ao ler o seu texto e refletir sobre, poderão também mudar suas práticas enquanto ao autocuidado e saberão que não estão sozinhas também. Porque eu acho que a primeira, eu também já tive síndrome do pânico, então eu acho que a primeira coisa que pessoas que passam por isso precisam saber é que elas não estão sozinhas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Então, teve algum estímulo a você, depois de ter passado aí por essa tempestade, para escrever? Olha, o estímulo acredito que veio da alma mesmo. Porque você imagina, você tem uma vida normal e de repente, assim, na fração de segundos, a sua vida muda totalmente. Então, eu entrei na clínica psiquiátrica e por mais que eu fale o alemão, não é a minha língua materna, né? Então, surgiu essa necessidade de escrever o que eu estava vendo, o que eu estava vivenciando ali no dia a dia, entre terapias e ali no convívio mesmo entre os internos, né? Na ala psiquiátrica. Então, existiu essa necessidade de colocar na minha língua materna isso para fora. Então, Certo. assim, naquela época eu não entendia, né? Só que hoje, assim, com a maturidade que eu fui adquirindo, e também através de muita terapia, eu fui entendendo que a escrita era a forma de como eu me libertava, né? Sim. Porque sempre fui muito calada, né? Sempre fui muito calada. Então, assim, o fato de escrever era como se eu estivesse falando, como se eu estivesse gritando para o mundo o que estava me incomodando, o que estava doendo lá dentro de mim, né? Sim. Então, o incentivo veio mesmo da alma. Esse aqui é o original, que eu escrevi quando eu estava lá na clínica psiquiátrica. Só que assim, eu escrevi o diário sem pretensão nenhuma de me tornar escritora. O se tornar escritora, o tornar a minha vida, coisas que eu estava vivendo em um livro, veio em um insight depois das terapias. Acredito que eu já estava eu já tinha ido para o Brasil, já tinha voltado, então já estava na segunda internação, né? E sempre, depois das 17 horas, quando não tinha mais terapia, eu gostava de fazer caminhada. Né? E aqui a Suíça, eu posso dizer que a Suíça é um país muito privilegiado. A Suíça é um país muito bonito, com uma paisagem muito bonita, com lagos muito bonitos, com os topos dos Alpes, né? Cheio de neves. Então, assim, cheios de neves foi boa. Cheio de neve. Me encantava, né? Então, a partir do momento que eu saí ali caminhando, e tinha um lugarzinho lá próximo da clínica, que de lá de cima, dava para você ver o lago de Zurique, e assim, por trás as montanhas e o topo da montanha cheio de neve. Nem eu sentava ali, eu ficava ouvindo músicas. Naquela época não tinha podcast, ou se tinha, eu não conhecia, então eu ficava ouvindo músicas ou louvores, alguma coisa que elevasse a minha vibração, né? Sim. O dia tinha sido bastante difícil e ali me veio um insight. Por que não contar a minha história? Né? Talvez eu possa estar ajudando outras pessoas através da minha história. Então, foi ali que nasceu a escritora. E segui em frente. E o mais interessante é que eu tinha um Facebook, né? Na época eu tinha um Facebook, hoje não tenho mais. Facebook pessoal, há muito tempo não tenho mais. E eu sempre postava vídeos, né? E aí é uma outra fase que eu posso contar depois. E assim, o primeiro incentivo, quando eu publiquei
eu decidi, vou tornar a minha história um livro. E o primeiro incentivo que eu recebi foi da Ádia. A Ádia, eu não Ah, conheci e ela pessoalmente. tá aqui. Eu não conhecia a Ádia ainda pessoalmente. E a Ádia, eu lembro que a Ádia comentou embaixo, assim, nessa minha foto que eu tinha postado, falando que iria tornar a minha história num livro. E a Ádia comentou para mim: que ótimo, que ideia boa. Se precisar de alguma indicação de editora, pode contar comigo. Então, foi assim que começou a nossa troca. Perfeito. Eu vou ter que fazer aqui, ó, porque ela deixou um comentário para você. Por vezes não entendemos os caminhos a que a vida nos leva, ou o porquê de certas coisas que aconteceram em nossa vida, mas precisamos seguir adiante. E eu Verdade. acredito então que foi, bom, você fez isso em sua vida, né? Seguiu adiante e seguiu da melhor forma. Você sambou na cara da sociedade, maravilhosa, porque você trouxe belíssimos livros, né? E ainda de quebra, depois de ter levantado a poeira, né? E dado a volta por cima, né? Sacudido a poeira e dado a volta por cima, você ainda de quebra conseguiu trabalhar de uma forma muito empática com diversas Sim. pessoas, né, sobre a mesma situação. Então, assim, olha que legado, hein? Que legado. E ela ainda complementa. Orgulhe-se do que você é, da sua história e de tudo que já superou. Essas dificuldades, todas que você passou, faz de você uma mulher forte. Eu. Olha isso, olha isso. Ela tá toda carinhosa. Ontem ela tava fazendo comentário que ia puxar seu pé de noite. Hoje ela tá aqui toda queridona. Mas é isso mesmo. Que amizade bonita vocês têm, sabe? Uma amizade muito gostosa, muito É, bonita mesmo de se ver. a e eu costumo dizer que foi encontro assim de almas e de irmã mesmo, porque se as pessoas veem, elas pensam realmente que a gente é irmã, porque a gente enche o saco uma da outra. É tanto que vocês veem que eu tomo liberdade assim de falar coisas para ela, ela toma liberdade para mim. E assim, a nossa amizade é uma amizade real. Que não tem. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu chego para ela e falo. Se alguma coisa me incomoda no comportamento, eu chego para ela e falo. E assim, vice-versa. A nossa amizade é uma amizade real, né? E a gente somos seres humanos diferentes, às vezes a gente tem visões diferentes. Então, quando isso acontece, a gente senta, a gente conversa e a gente tem muito essa liberdade, assim, uma com a outra, de brincar mesmo. Sim. Então, assim, tudo que a gente faz, assim, no podcast, às vezes eu pegando, assim, no pé dela, ai, meu livro, me devolva, viu? Então, assim, tem essa liberdade, assim, de irmão. Ela faz, vou dar uma tapa na sua cara, viu? Assim, A gente entende, porque a gente vive isso aqui. Eu brinco que entre eu e a Natasha, entre mim e a Natasha, sai faísca, mas dá certo. é, Porque é justamente isso, são polos muito diferentes. E é isso que completa, né? É sempre isso que completa a gente. ela Mas, me arrepende mulher, quando ela diz, continue. pra onde? É, bem isso. Ela disse, o que você está precisando agora de mim? Você quer para agora ou é para ontem? Ela, para ontem. Eu disse, tá bom, já entendi. Então, se você quer para ontem, nesse momento não tem como eu fazer, não. Então, você procura outra pessoa para fazer. Agora, se você quer amanhã, aí eu posso pensar no seu caso. Essa é Ai, que boa, muito boa. delícia. Ó, tem uma pergunta para ti. Foi do nosso querido ali, ó, Blop, eu acho que é Blopesde ou Blopesde, eu acredito. Acho que é Blopesde. Diz assim: qual foi a inspiração da Elaine para iniciar a carreira de escritora e quais foram as dificuldades enfrentadas? A inspiração como escritora, ela já acabou comentando um pouquinho, né? Que foi justamente a vivência dela, né? Da síndrome do pânico, quando ela esteve lá na clínica. E aí ela começou a escrever um diário e daí ela conheceu a Ádia, que deu aquele saculejo nela e falou assim, bora publicar esse trem, né? Foi disso. Agora, as suas principais dificuldades, isso a gente não abordou hoje. Não, Quais foram as principais dificuldades não. enquanto escritora? Olha, para mim,
Opa, Aconteceu caiu? alguma coisa aqui que a nossa amiga caiu. Vamos chamar de novo. Isso, vamos lá, guardar que daqui a Vamos pouquinho lá. ela volta, né? Vem com a gente, Elane. Exato, A exato. A internet é gente, isso, gente. é, a Nossa amiga Elaine que tem internet. 2 livros, né? A gente vai tentar sondar aí se tem algum projeto para frente aí no futuro, que ela já está Ah, trabalhando. com Vamos querer certeza. saber, né? Como é que tá? Quem não Tem segue, a já siga ela. Exato, a Elaine que tem dentro do Instagram dela, na verdade, um projeto super bacana, onde ela vem tocando algumas temáticas para que as pessoas possam começar a entender um pouquinho, né? E o legal é que ela deixa muito claro que a conversa que ela. Oi, Olha Elaine! lá, Oi, gente. Desculpa, fica travou, não consegui mais nada. tranquila. Você consegue Imagina! nos Vamos... ver? Sim, sim, Tá. consigo. Consigo Eu ver, vou. consigo falar. Para mim tinha travado tudo. Tinha travado comentários, tinha travado vocês. Eu Eita, acho que vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Bom, você fica poderia repetir tranquila. a pergunta mais uma vez? Repito, a primeira pergunta dele, ele fez duas em uma, né? A primeira pergunta era quando você se despertou enquanto escritora, né? Enfim, como que foi esse boom para você? A gente acabou já recapitulando, dizendo que foi lá pela clínica psiquiátrica, enfrentando a questão, né, da síndrome do pânico, enfim. Ah, é Bruno! Ai, Bruno, obrigada, é mais fácil de chamar você. Eu fico tentando Bloped, enfim. Obrigada, Bruno. E aí, a Ádia, que você escreveu um diário lá dentro, e aí a Ádia, que te conheceu por um comentário numa foto, né, que falou pra você, bora publicar esse trem. E aí foi Isso. isso. Aí ele fez outra pergunta nela, que dizia o seguinte, quais foram as principais dificuldades enquanto escritora, depois que você escreveu o teu livro ali, ou durante a sua escrita, as principais dificuldades? Rapaz, eu acredito que a primeira dificuldade é com você mesmo. Você diz assim, mas quem é que vai se interessar pela minha história? Eu acho que essa é a primeira dificuldade, porque numa terra de Paulo Coelho, de Machado de Assis e tantos escritores, essa é a primeira, o primeiro empecilho, né? É quando você mesmo coloca o empecilho. Quem vai se interessar pela minha história? Quem vai comprar um livro de um autor desconhecido, né? Só que e também as críticas, né? Na época, eu sofri várias críticas e eu não estava mentalmente, não estava ainda 100% para absorver aquelas críticas, né? Ah, vai falar sobre isso, ah, esquece isso, deixa isso no passado. Então, assim, eu acho que esses foram os meus empecilhos no início. Mas o meu propósito era bom, né? Eu achava, né? Naquele momento eu dizia, se o meu livro puder ajudar uma pessoa, então puder salvar uma criança, né? Então eu já vou estar feliz. Então, assim, tudo que era empecilho virou combustível para que eu pudesse seguir adiante. Sim, Exato. a gente Nossa, estava, e nós estávamos falando, quando você estava voltando, que até eu estava comentando que o seu Instagram, você também tem agora esse carinho especial, né, no que você se dedica de tempo em tempo para trazer essas temáticas, né, para começar a que as pessoas possam também, mesmo que seja de forma ainda superficial, porque você deixa muito claro que as conversas que você tem nas suas lives lá com a psicóloga não vão suprir um cuidado especial, profissional, né? Mas o pouco que vocês alimentam ali, né, e muito bem direcionado, muito bem trabalhado, vocês já vão abrindo a mente das pessoas, na verdade, né, de algo que às vezes a gente passa e não presta atenção, né? Então, isso também é muito legal. Fala um pouquinho sobre essa sua utilização do Instagram, não só como escritora, mas também como alguém que possa ser mais uma voz para ajudar. Depois que tudo isso assim aconteceu, eu
a gente sempre tem esse intuito de achar que a gente pode ajudar as outras pessoas, né? E assim, com o tempo eu fui aprendendo que não, que a gente não ajuda ninguém. A gente pode inspirar, a gente pode trazer temas com que as pessoas possam ver, ok, isso faz sentido para mim. Ok, eu tenho que olhar para esse lado, né? Que estava tão esquecido de mim. Porque na minha época, não tinha as informações que a gente tem hoje. Hoje em dia, você está totalmente informado e são bombardeios assim de informações que, se você não tiver cuidado, você também acaba trazendo para si coisas que são desnecessárias, né? Sim. Então, lá em 2016, quando eu comecei eu ligava a câmera aleatoriamente e fazia vídeos. E falava tá, 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 feito um papagaio. E falava do que estava passando, bererê, barará. Então, muita gente que se identificava começou a me procurar. E a me procurar, e a me procurar. Então, eu falava, gente, eu não sou psicóloga. Então, assim, eu sou uma paciente que eu posso falar para vocês como que eu estou fazendo, qual caminho eu estou trilhando para que eu possa ficar bem, né? Então, assim, surgiu em mim o desejo de me tornar uma psicóloga. Só que entre ter o desejo e se tornar uma psicóloga, eu estou na Suíça. Aqui na Suíça é tudo muito complicado para se fazer, para ter o reconhecimento do ensino médio para cá. E é toda uma complicação. E aqui a correria do dia a dia também, né? Então eu teria que fazer uma especialização aqui, algo que duraria 2 anos, para aí depois eu poder tentar entrar na faculdade. Então, assim, como eu estava com a vida muito corrida, e para ser sincera, eu entrei na faculdade de filosofia, passei 6 meses. Então, assim, eu já me senti sobrecarregada com a faculdade de filosofia, porque o intuito era ter o diploma de filosofia e aí sim tentar, porque era reconhecida pelo MEC, e então tentar fazer a faculdade aqui. Se não fosse aqui, faria na Alemanha, numa cidadezinha chamada Constance, que é fronteira com a Suíça. Mas aí eu também tinha que lembrar o percurso que eu teria que fazer todos os dias, eu tenho que trabalhar. Eu estaria preparada psicologicamente para passar por mais esse estresse que a gente sabe, né? Sim. Então, eu falei, de que forma que eu posso tentar abordar esses temas? Então, assim, conversei com a Ana Paula, que é uma querida minha, é uma psicóloga clínica há mais de 30 anos, com muita experiência, e ela se dispôs a gente fazer uma live por mês, e a gente traz aí temas, às vezes as pessoas que pedem, e às vezes a gente traz um tema assim, para que as pessoas possam ir olhando e se observando com carinho, e ali talvez ver uma necessidade de buscar ajuda ou não. Aí cabe a cada um. Mas aí o tema tá sendo trazido para que as pessoas possam se olhar com carinho, porque hoje em dia o que não falta é informação. Tá. Então, assim, hoje em dia tá tudo mais fácil. Sim. Realmente, realmente. É bonito ouvir você falando, você contando sobre isso, de ser essa ponte. É certo que quando você auxilia alguém, quando você dedica um momento para ouvir alguém, né? Você diz que, na verdade, é você que está sendo ajudada. Isso é verdade, porque, assim, essa troca, na verdade, ajuda as duas. É uma via de mão dupla, né? Ajuda as duas pessoas que estejam conversando. Então, é muito importante isso que você realiza, tanto por meio da literatura, como pela sua mídia social. Eu acredito que para a gente viver aqui nesse mundo, a gente tem que ter um objetivo de vida, alguma coisa que nos motive a acordar de manhã, acordar todos os dias de manhã e fazer algo, né? Fazer algo por alguém, fazer algo de bom, poder de alguma forma contribuir socialmente, né?
Então você fez desse limão uma baita de uma limonada deliciosa aí, que foi Bom, enfrentar essa dificuldade. na realidade, eu devo isso também. Lá há muitos anos atrás, eu ainda morava lá na minha cidade natal, Afogados da Engazeira. E eu lembro, eu já tinha 18, 19 anos. Eu não vou lembrar exatamente a idade, mas eu lembro exatamente da situação. Uma amiga minha, que é super amiga minha, estava conversando comigo. Aí ela falou: eu tô indo visitar fulana, que fulana tá com depressão. E naquela época não se falava, né? E eu olhei para ela e falei assim: depressão é doença de rico, isso é frescura. Eu falei isso. Eu não tenho tempo para ter depressão. Depressão é doença de rico, isso é frescura. E você acredita que quando eu entrei na clínica psiquiátrica, que aí foi detectado burnout e também depressão, eu lembrei disso na hora. Aí aprendi na dura realidade que não é frescura, né? Então, eu devo muito a esse meu comentário infeliz, né? Há muitos anos atrás que eu não tinha noção do que era, então tive que passar para entender que não é. É porque a Sim, gente acredita que nunca vai acontecer com a gente, né? Às vezes é uma forma da gente se blindar, mas ao mesmo tempo nós somos reféns, né? Todo dia a gente enfrenta, eu costumo dizer que todo dia a gente mata um leão, né? Para que a gente possa dar o passo de cada vez e tudo mais, né? Mas eu acho que essa questão está muito relacionada com que, assim, que isso nunca vai acontecer, e não, isso pode acontecer, né? Se não é conosco, é com alguém muito próximo, né? E de vez em quando, mesmo sendo com alguém muito próximo, a gente ainda não cai a ficha, né? Então, às vezes, a gente tem que passar para que a gente possa entender que nós somos humanas, que nós temos fragilidades, né? E que nós precisamos, na verdade, juntar as forças para que a gente possa seguir, né? Porque muitos passaram também por isso, às vezes por coisas piores, enfim. Então aí, né? Você sabe que eu li o seu livro, né? E me identifiquei com algumas passagens, achei a forma como você construiu a sua narrativa, você fez com que a gente pudesse estar ao seu lado, né? Em todos os momentos, me senti lá dentro com você, fiquei um pouco revoltada em alguns momentos ali, né? Mas assim, você traz uma mensagem muito positiva, né? É um livro que ele não tem um tempo, ele vai servir ali por bastante tempo pela mensagem e pela forma como você colocou, né? Então eu acho que dá vontade de ler de novo para pegar agora alguns detalhezinhos, algumas coisas e rever. Né? Eu falei para você que eu também fiz algumas escolhas, né? E eu estaria chegando ao colapso, né? Então, e às vezes a gente cai no erro de novo. Eu estava para cair no erro de novo, porque na verdade a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e não percebe, né? Não percebe que outras coisas são mais importantes do que o trabalho, né? O trabalho, por isso que tem o tempo do trabalho, 8 horas, não mais do que isso, porque outras 8 horas do nosso dia é para o nosso lazer e outra 8 horas seria para o descanso. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Exato. Hoje você, hoje você, além de divulgar o seu livro, os seus livros, né? Além de fazer algumas palestras, participações ou até mesmo as suas lives, né? No tempo em que você se dedica, o que mais você faz? Bom, eu trabalho 40% em fábrica de fazer perfumes para ambientes. Então, assim, é ai um que trabalho delícia! criativo, Amo. delicioso. A gente faz velas, a gente faz o ural, a gente faz. Não sei como é que faz Gente, eu sou a louca da vela, eu já contei para vocês nas curiosidades. Eu sou a louca da vela e do incenso. Ah, olha, gente, aqui. Isso aqui é da firma que eu trabalho. que delícia. Então, assim, é um trabalho assim muito gratificante. Eu gosto muito de fazer.
E tem uma coisa assim que eu sempre lembro. Quando era um final de semana, né? Que eu no sábado, no domingo, eu não trabalho. Então, quando é no fim de semana, que tá chegando o domingo à noite, aí eu me pergunto, eu tô feliz em ir trabalhar amanhã? Aí dá aquela coisa gostosa, aí eu digo, estou feliz. Então, assim, enquanto eu tiver esse termômetro, né, que agora virou assim, essa medida, né? Aquele desespero do domingo à noite. Ou então, quando você está de férias, que chega a dar aquela, ai, meu Deus, não ter que voltar a trabalhar, eu não quero mais viver isso. Nunca mais. Liga, é o sinal de alerta aí, tem que, né? Exato. Então, assim, mas também tenho que me policiar bastante. Por quê? Essa coisa do trabalhar, essa coisa do se doar, essa coisa de sempre dizer sim, foi algo muito constante. No meu caso, foram 34 anos vivendo assim. Hoje eu estou com 42 anos. Então, eu não posso, por mais que eu queira, eu não posso deixar esse impulso, né? De, eu faço, eu consigo, do dia para a noite. Então, assim, eu tenho que falar primeiramente não para mim, não, você não vai fazer, né? Porque agora, por exemplo, época de Natal, tá bastante corrido. E eu sei que é assim, e eu sei que é até o Natal e que depois passa. E mesmo eu tendo horas extras agora, depois eu vou ter esse horário livre, né? Vou ter como aproveitar mais lá na frente, se tiver vivo e se Deus permitir. Se não, é assim mesmo, vamos embora. Mas assim, se vai me agoniar no domingo à noite ou depois das férias, e eu vou me sentir desesperada. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, então eu não quero mais. Então, assim, estou fazendo realmente, inclusive até no podcast, eu tenho que me policiar, porque como eu trabalho, e aí chega à noite, tem uma live. Então, se acontece alguma coisa que eu não tenho esse momento de descanso à tarde, à noite eu não vou estar 100% para fazer uma live. Por quê? Porque graças a Deus e ao meu santo sábio corpo, ele fala, não vou funcionar. E bloqueia mesmo, bloqueia a mente, bloqueia o corpo. Nem que eu quisesse, eu não funcionaria mais. Como foi, porque o corpo, ele realmente disse, chega, coleguinha, comigo, mas não. Então, assim, o corpo também me diz, já foi demais. Aí me dá assim um cansaço tremendo, a mente não funciona nem que eu queira. Então é isso. São os termômetros que eu fui adquirindo, mas repito, tenho que estar me policiando porque corre o risco de estar sempre ali, né? Que a gente sempre acha que não vai. E tem aquele momentinho assim que você, hoje eu tô bem, tô com energia e tanta, aí você quer fazer tudo. Aí o teu corpo vai, bum! Aí tu, eita, dá mais não. Não é como antes, não. Então, assim, foi preciso tudo isso acontecer para que hoje eu pudesse cuidar melhor de mim. O que eu acho interessante disso que você está comentando é porque essa questão ela não ocorre apenas, né? Vamos dentro de uma faixa etária específica, dentro de um tempo específico. Na verdade, todos nós, desde criancinha, né, até aí idoso, todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, o que falta de fato é a questão de empatia, porque tem sido uma realidade muito frequente, inclusive. Né? Nós temos vivenciado cada vez mais com pessoas que já passaram pela questão. E quantas temos ainda, né? Infelizmente, pessoas que têm esse preconceito e não conseguem pedir uma ajuda, né? Porque esse preconceito social, essas falas errôneas, é frescura, essa desvalorização mesmo do humano, da parte humana, nós somos falíveis. Nós falhamos. Não tem como a gente se cobrar o tempo todo. Mas é que a sociedade imediatista faz isso com a gente. A gente tem que ser perfeito, a gente tem que, né? Às vezes eu até falava sobre isso com os meus alunos nas aulas de redação, que a gente discutia muito assunto social, né, para poder produzir. E aí eu falava sobre isso, eu falava, gente,
nós percebemos muitas vezes uma romantização, até mesmo na mídia social, uma romantização de você ter aí, digamos, um dia proveitoso, sabe? Porque assim, o dia proveitoso para algumas pessoas é você ficar 24 horas ligado no trabalho, para algumas pessoas. Então, existem pessoas que sentem prazer em publicar, que estão trabalhando muito, que estão virando a madrugada trabalhando e trabalhando e trabalhando e mostram isso numa rede social. Então, isso a gente chama de romantização, porque é você romantizar algo que tem um problema ali. Se você está passando 24 horas da sua vida só nisso, né? Tem até uma frasezinha que a gente fez um vídeo esses dias e colocamos aqui. Não perca a vida apenas tentando ganhá-la. Porque a gente às vezes perde a nossa vida mesmo, só tentando, correndo atrás, mostrar para o outro que, né, que eu posso, eu sou perfeito, eu produzo muito, e não é assim. Isso aí tem problema nisso, né? Não tá certo. Uhum. Mas olha, até nas questões a gente vê muito, como a gente falou, nesse mundo mais moderno que a gente está vivendo agora, que a gente está praticamente 24 horas conectados, né? Então, assim, a gente vê muito, até quando você faz com carinho, com amor, a gente vê aí os digitais de influencers, né? Que eles também estão sofrendo pela estafa. Então, algum deles, o Whindersson Nunes mesmo é um exemplo muito grande disso, né? Sempre ali postando conteúdo, tudo, até que ele chegou um momento de estafa, de depressão. Então você tem que parar e olhar para isso, porque ninguém consegue estar ali 100% o tempo todo. Uma hora o corpo vai mandar a conta e a gente vai ter que pagar esse preço. Uhum. Exatamente. É um fato. E esse preço chega, essa conta chega. Né? O que eu tô querendo dizer aqui por exemplo, eu já vivi isso tudo, tá? Que você tá contando aí. Justamente pela questão da autocobrança, né? A gente vive muito de autocobrança. E às vezes é aquilo que você falou, às vezes você acha que assim, passou, tô curada. E aí você vai e começa a abraçar um monte de coisa. E aí você fala de novo, né? Por quê? Porque você não cuidou. Porque você não teve aquele cuidado e não respeitou teu corpo naquele momento. Inclusive, né? Tem até um... Inclusive, eu não tenho agora certeza se eu escrevi isso no Diário de um Momento ou foi no excesso de bagagem. Mas eu conto a história do Mister Dead, que foi o meu primeiro terapeuta. E eu lembro que teve um dia, isso nem fazia tanto tempo assim, acho que foi depois da segunda internação. E eu tava bem nesse dia, sabe? Aí cheguei lá toda, né? Tô bem, já tô boa, tô tinindo, tô voando, vou sair por aí voando. Desse jeito, eu sentada lá, ele lá olhando pra mim, né? Aí ele olhou pra mim, ele disse: vai sair por aí voando? Olha pra cima, o que é que tem lá em cima? Eu olhei o teto. Aí ele disse: pois é, vai parar lá em cima e vai bater aquele novo. Aí eu. Então, assim, a gente precisa dessas chacoalhadas. mas menina, eu vou fazer... cara, viu? A cabeça. Não, é necessário, é necessário. Gente, vou fazer uma pequena pausa só pra gente falar um pouquinho sobre o que a galera tá dizendo aqui, que é bem importante, né? As colocações aí do pessoal. Mas é isso mesmo, viu, Elane? Aí você chega no médico e fala assim: doutor, vamos diminuir a medicação hoje que eu tô boa. Aí ele fala: calma, mulher, segura, vamos aguentar mais um mês. Você volta aqui daqui 30 dias, vamos ver. Então é sempre assim. Ele puxa muito a orelha em relação ao exercício físico. A gente não dá importância para exercício físico. Nós precisamos, gente, começar a dar mais importância a isso. A Ádia, sua principal fã aí, fã de carteirinha, tá aqui dizendo: o livro Diário de uma Mente é um livro que irá ajudar pessoas que também passaram por situações traumáticas e complexas, como a da autora, a superarem, apesar das cicatrizes que ficaram. É possível. E aí ela diz: encontrar força, se reerguer e prosseguir com suas vidas, exemplo de força e superação. Olha, ela é sua principal admiradora. Né? A Márcia diz que não mata um leão por dia, ela mata vários. Ela tá falando aqui.
Vaninha tá dizendo, cheguei, atrasada, mas cheguei. Mulher, tem problema, você tá aqui com a gente sempre. Maravilhosa, Vaninha. Beijão. Aí, Olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Para mim, travou tudo aqui. Então, não vote. estou conseguindo comentário, não, viu? Mas um Tá. beijão aí para todo mundo que tá aí me seguindo. Isso, a gente vai reproduzindo aqui. A Ádia já tá cobrando R$ 50 pelo atraso da Vaninha. Ei, A Vaninha, a Vaninha quer vela e quer incenso também. Aí a Simone faz uma pergunta para ti. Ao escrever sobre tudo que você passou, você não teve medo de deflagrar outra crise de pânico? Já passou por isso? várias, várias. Inclusive, hoje eu dei um pouquinho, uma lida um pouco, e não tem como você ler e você não ser transportado para lá. Então, automaticamente, o seu corpo vai sentir os efeitos do que você passou naquele momento, naquele dia. Só que hoje é diferente. Eu sou uma pessoa terapizada. Ela faz Isso terapia. aí! Maravilhosa! Nesse momento em que eu vejo que o corpo está reagindo, aí eu paro e falo: ei, tá tudo bem, tá tudo bem. Não precisa se preocupar, não precisa ter medo. A gente está se cuidando. Eu estou cuidando da pequena Elane e a adulta está aqui para segurar todos esses perrengues. Por quê? Porque todo esse sofrimento, na realidade, vem dos traumas da infância, da criança que não foi acolhida. Então, naquele momento, aí eu acolho, né? Eu me transporto, me coloco lá naquele lugar da criança, né? Que a gente sempre, aquela criança é como se não fosse a gente, né? Então, assim, eu sempre olho com muita empatia, com muito amor e digo: olha, pequena Elane, você não está mais sozinha. Nós estamos juntas, de mãos dadas, a sua força e a minha unidas. Então, aí vai passando, é lógico que é igual você entra no trem. Quando ele parte, só para na próxima estação, a não ser que aconteça algo, né? Isso Então, não mesmo. dá para quando os sintomas vêm. A única coisa que você pode fazer, e aí é com entendimento, com sabedoria, com terapia, são anos e anos de terapia. Então, assim, aí eu aprendi a ter esse acolhimento comigo. Então, funciona. É Bacana. fundamental. É, Ela ainda é, diz é, aqui, ó, toda vez que você encara o que passou, isso te relembra de que você é forte, né? É isso também. E eu acho interessante, assim, que hoje eu consigo, como é que se diz? Formular tudo como adulta, né? Só que a força mesmo, a força, eu acredito que vem da pequena Elane, porque ela foi muito guerreira, muito forte. Isso Elaine, aí. sabe, a maior mensagem que eu vejo dentro do seu livro é que você deixou muito claro que você não teve vergonha de pedir ajuda, né? Que Uhum, isso é uma das grandes barreiras também, que as pessoas acreditam que podem dar conta do recado e não dão. uhum, E aí já estão num estágio que fica muito, muito mais difícil. Você teve a oportunidade de escolher e você decidiu a ajuda, né? Você quis ir, né, para poder, uhum. né, melhorar, né? Então eu vejo muito essa mensagem. A principal é: eu preciso de ajuda e não tenho vergonha. Exato. Então eu acho que isso é muito importante, né? E eu vejo que no final da leitura a gente percebe uma Elaine já bem forte, já sabendo se conhecer, né? E sabendo o que já estava acontecendo, por mais que as dúvidas existissem. Uhum. No segundo livro, que é o Excesso de Bagagem, como que vem a Elaine para essa narrativa? Como que você traz essa abordagem agora? Bom, a segunda parte é tipo assim, a primeira é meio que um choque, né? Clínica psiquiátrica e traumas e pesadelos e trauma que volta. E vamos lá fundo nos traumas mesmo, né? O segundo livro é ali onde você pergunta quem eu sou, o que, é que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito, Deus realmente existe.
Então, assim, são várias coisas. E nesse momento, eu já tinha dado entrada na clínica especializada em trauma. Então, ali eu já estava sabendo, ok, existe uma causa, o pânico, a depressão, eles são apenas a ponta do iceberg, mas o que está embaixo do iceberg, né? Então, ali no segundo livro é onde eu vou trabalhando o que está embaixo, a raiz. Então, assim, tive momentos assim libertadores, porque assim a gente foi criada, e me perdoe, mas a religião peca muito na questão de que você não pode sentir raiva, sabe? Então, assim, aquilo ali fica dentro de você, né? Como é que eu não vou sentir comigo o que quiser? Agora, sentir essa raiva não é você se tornar o abusador, não é você se tornar o criminoso, o perverso. É você trabalhar essa raiva do que aconteceu, porque foi real. Na época você não pôde trabalhar isso. Então, assim, eu trabalhei essa raiva. E lógico que ali naquele momento, né? Estou falando lá de 2018, quando eu estava fazendo a traumaterapia, né? Então, assim, eu pude ir em pontos que eu achava que eu não podia ir, sabe? Por questões de crenças que colocam na nossa cabeça, que você tem que perdoar. Sim, perdoamos, vamos levar para isso, porque se não for assim, nunca vai ter paz no mundo. Mas eu posso sentir raiva do que me aconteceu. Eu não quero carregar isso para toda a vida, não. Então, Sim. assim, foi onde a fera pode se mostrar também, não só a menina boazinha, que é assim, bora perdoar, coisa mais bonita, bora perdoar. Não, eu pude, dentro da terapia, sentir essa raiva e trabalhar essa raiva dentro de mim para que eu não levasse isso, que de forma inconsciente, em algumas atitudes minhas, acabei levando, externando em momentos de explosão, que eu não sabia o que era raiva embutida, né? Então, assim, no segundo livro eu falo muito, existe uma linha do tempo, né, que foi feita, e que eu pude trabalhar desde o nascimento até os dias atuais daquele momento que eu estava, né? Então, foi muito importante para mim ter essa consciência de que isso precisa ser colocado para fora e que sim, como é que se diz? E que é muito válido a raiva que eu estava sentindo naquele momento. Sim, sim. Perfeito. É importante, a gente precisa canalizar a correta, né? Eu acho que Elane, tá conosco? Só que de uma forma em que você não se torne o abusador, né? Inclusive, Exato. eu cito no livro Excesso de Bagagem, A Ira de um Anjo. Não sei se vocês conhecem. Como é, perdão? A Ira Anjo. de um Anjo. É um filme baseado em fatos reais. Eu não conheço. Existem conversas do psiquiatra com a menina, e a menina, ela devia ter uns 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E ela falava, eu quero matar, eu quero enfiar faca nele, eu quero não sei o quê. E aí o psiquiatra foi vendo que aquela menina, desde a idade de bebê, ela sofria abusos sexuais. Então, aquela raiva que ela sentia, ela descontava no irmão dela, né? Isso virou o filme A Ira de um Anjo, se chama. E ela teve, aí ela foi adotada por um casal de evangélicos, acho que em Londres, eu não estou lembrada bem o local, ou se é dos Estados Unidos ou se é de Londres, faz tempo que eu assisti. E ela foi colocada, e aí passou por várias famílias e ninguém quis, porque ela era terrível, né? E aí ninguém quis, e um casal acabou adotando ela e vendo o que é que ia fazer com essa menina.
E aí colocaram ela num lugar super rígido, onde ela ia ter que seguir regras e não sei o quê. E essa menina foi mudando, foi ficando mais dócil. E essa psicopatia passou. Hoje, pelo menos até a última vez que eu tinha lido sobre, ela é uma enfermeira neonatal que ajuda pessoas até hoje e ela se curou. Então, ela tinha uma fúria, uma raiva dentro dela muito grande. Por quê? Porque, como criança, ela não sabia externar aquilo. Então, aquela era a forma dela externar. Então, Sim, assim, ela foi curada de uma possível psicopatia. Se ninguém tivesse olhado por ela, ela teria, hoje, poderia ser uma serial killer, né? realmente. Então, assim, inclusive eu cito ela, né? E já o irmão, é muito interessante. O irmão passou por coisas semelhantes, inclusive ela tentava matar o irmão, ela abusava do irmão, porque foi assim que ela viu, e o irmão não tinha esse comportamento. Então, assim, não, o trauma, o mesmo trauma, vai ser diferente para duas pessoas. Então, assim, o irmão dela não tem um relato sobre o irmão, mas o irmão dela não desenvolveu isso, muito, muito pelo contrário, ele era dócil, né? Então, eu me vi Uhum. muito dela, né? Sim. Então, assim, o trauma, ele pode te levar para os dois lados. Ou você vai acabar aceitando que é aqui e deixando que a vida vá te levando do jeito que é, ou você vai para o lado totalmente criminoso. É, realmente. Eu queria saber o seguinte: se a senhorita separou para a gente alguns trechinhos para fazer uma leitura para nós de algum trechinho que você mais acha interessante compartilhar para aguçar aqui o pessoal a conhecer o livro. Tem um livro, tem um momento aqui que eu acho bem interessante. Que às vezes, no momento que você está passando por aquilo, você não vê assim. Eu vou primeiramente ler e depois comento sobre. Depois da volta que fizemos pela ala, Eva me falou que eu tentasse dormir um pouco. Ela viria me avisar quando o psiquiatra fosse me atender. Deitei na cama, na posição fetal, abraçada às minhas pernas. Eu estava me sentindo desprotegida e sozinha naquele lugar. Como eu poderia estar ali? Parece que não conseguia assimilar o que estava acontecendo em minha vida. Eu não conseguia dormir, era um turbilhão de pensamentos me atormentando. Como eu poderia estar ali em uma clínica psiquiátrica, saindo de casa para trabalhar e me encontrar ali? Que vida louca! Como tudo pode mudar em frações de segundos. Perdida em meus pensamentos, meu tabu e meu preconceito, sim, fui muito preconceituosa. Como poderia estar naquele lugar, achando-me normal? Algumas horas depois, Eva veio me buscar para ser atendida pelo psiquiátrico. No consultório, havia uma grande mesa redonda, onde viu o psiquiátrica, o médico-chefe da ala e Eva, que estava responsável por mim. O psiquiatra tinha um rosto marcante, impossível de esquecer. Ele tinha olhos verdes, cabelos e barba escura. Foi bastante simpático comigo, deixando-me um pouco descontraída. Então, assim, o que eu vejo nesse trecho é, primeiramente, esse medo muito grande, né? Esse acolhimento, o fato de deitar na posição fetal e abraçar as minhas pernas e dizer assim, nesse momento, mesmo que eu estou... Hoje eu vejo assim, naquele momento, lógico que não, né? Que eu me acolhi, mesmo estando ali, não entendendo e mesmo estando na situação. E a questão do preconceito que vem de uma coisa cultural, né? Que agora, aos pouquinhos, é que a gente vai quebrando o tabu, que psiquiatra, que psicólogo é só para louco, era o que a gente ouvia na época, né? A geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles nunca foram ao psiquiatra, né? Se fala disso há pouco tempo. Então, assim, eu acho que quando eu não tinha contato,
né? Ou pelo menos nunca ouvia falar. Então, você se vê ali naquele momento, é como se eu tivesse capinando o mato, né? Abrindo ali, passando por uma selva que eu não conhecia e que eu aprendi a conhecer. E hoje eu sou super fã da psicologia. E é isso. Foi um momento assim de acolhimento e também hoje em dia, de entendimento para as minhas questões que naquele momento passavam pela minha cabeça. Então, às Sim. vezes, a gente é preconceituoso de várias formas. Fez parte da nossa educação, né? E infelizmente esse tipo de discurso em relação aos profissionais da saúde que trabalham, né, com a saúde mental, ainda existe, infelizmente. Então a gente precisa cada vez mais, né, tá propagando essas informações para que mais umas pessoas possam quebrar aí esse tabu, né? Esse tabu que incomoda a gente de uma forma aí bastante, às vezes dolorosa, né? Acho que é isso que Quão acaba. importante você entender, primeiramente, ter esse entendimento do que aconteceu, esse acolhimento com você, e aí você vai entrando no autoconhecimento. E a partir do momento que você se conhece, aí como, acho que é o Karnal que fala, né? O povo fala, esse careca, eu sei que eu sou careca, eu vou me ofender por quê? Não tá mentindo, tá falando a verdade. Então, assim, a partir do momento que você sabe quem você é, aí você está menos sensível à crítica alheia. Com Exato. certeza, mas mudando de assunto. Peraí, Natasha. Eu fiquei sabendo que você ganhou prêmio, tá? Tá, dona Elane? Fiquei sabendo que você ganhou prêmio, tava lá toda vestida, como se estivesse lá no evento do Oscar, maravilhosa. Vi foto, curti e tudo mais. Conta pra gente o que foi esse prêmio. Deixa eu buscar para mostrar para vocês, né? Ai, que A gente delícia. tem esse momento de querer se exibir um E pouquinho. não, mas, gente, se a gente não gostar do que a gente faz, quem é que vai? A gente precisa. Nós temos que ser os nossos primeiros admiradores. Olha isso! Que Gente, lindo! gente. O que tá no título? Tá dando um reflexo e tá espelhado, né? Prêmio. Força, seu nome é Mulher 2023. Uou! E Parabéns. para falar desse prêmio, eu preciso falar primeiramente da idealizadora desse projeto, que já está aqui na Suíça há 8 anos, que é o projeto Força, o seu nome é Mulher. Patrícia Sarinho, ela é uma pioneira aqui na Suíça em trazer temas muito fortes, como o meu, como narcisismo, como violência doméstica, imigração, né? Então, assim, ela sempre trouxe temas assim muito fortes, porque ela viu essa necessidade, ela viu o sofrimento de várias mulheres, né, que chegavam aqui na Suíça e que sofriam caladas e sozinhas. Então, assim, através de amigas, então ela começou a reunir um grupo de amigas e ela tinha uma amiga psicóloga no qual ela chamava para falar um pouco sobre os assuntos, ou também para as mulheres que estavam aqui e muitas vezes, por uma questão financeira, às vezes se submetia a um marido que maltratava, então ficava aguentando coisas. Então, assim, ela buscava pessoas que pudessem dar suporte para que essas mulheres se sentissem fortes e fossem buscar ajuda. Certo. E através da Ádia, a Patrícia acabou sabendo da minha história e eu já estava na clínica Littenheit, já estava bem avançada assim, no meu processo de tratamento, já entendi algumas questões, outras ainda não. E a Patrícia foi lá, ela me conheceu e ela me fez um convite para contar a minha história, né? Inclusive foi a minha primeira palestra, para contar a minha história para esse grupo de mulheres, que no início eram as 50 mulheres. Ela fazia esse evento em uma sala de uma igreja. E a partir dali nasceu a minha história com a Patrícia, né?
E ali já fiz outras palestras falando sobre o abuso sexual infantil, também com a psicóloga Luciana Straub, e assim foi nascendo. Então, o ano passado, aí o Força, Seu Nome é Mulher, esse evento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje é o maior evento feminino brasileiro aqui na Suíça. O que começou com 50 pessoas, hoje 200, 300 mulheres, tanto brasileiras como portuguesas, como mulheres latino-americanas, pessoas que falam português ou não. E aí ela trouxe também o empreendedorismo, traz também digital influencers. Então, assim, o evento cresceu muito em 8 anos. E o ano passado ela fez o primeiro prêmio Gala do Força Seu Nome é Mulher. E esse ano ela foi uma das escolhidas para receber o prêmio pelo livro Diário Nuamente e por tudo que ele tem feito aí na vida das pessoas. Ai, Sim, que perfeito, bacana. Elane. A gente não. Nossa, a gente não tem nem palavras, a gente não esperava menos, sabe? Porque você merece muito mesmo, grande merecedora. O trabalho que você faz, a força que você tem diariamente, porque a gente sabe que é diário, né? É todo dia um pouquinho mais, todo dia é diferente, todo dia é um novo recomeço. Eu acredito também que a gente precisa sempre vibrar também por pequenas superações que a gente tem diariamente. Porque às vezes, para quem tem síndrome do pânico, depressão, às vezes o fato de você abrir o olho de manhã, levantar da cama, já é uma vitória imensa, né? Então a gente precisa conseguir vibrar por cada um. Síndrome do pânico também está muito ligado a essa necessidade de controlar, né? Sim. Então, assim, vamos controlar menos, nada está sobre o nosso controle, vamos relaxar mais e aí o pânico vai passando. A partir do momento que você não tem mais esse medo de controlar tudo, né? Essa puxada de tapete que eu levei, porque eu tinha necessidade de controlar tudo, né? Tinha que ser. E aí eu fui vendo que isso só me adoecia, então, a partir do momento que eu fui relaxando, aí o pânico foi diminuindo. Que eu fui entregando e vendo que nada está sobre o meu controle, nem a minha saúde, então fui deixando para trás alguns controles, algumas vigilâncias exageradas que eu tinha, e foi muito importante, mas isso a gente só aprende e a gente nem aceita no início, tá? A gente até briga com o terapeuta, que a gente acha que não é assim, não. Mas, bom, faz parte do autoconhecimento, e aí a gente vai levando a vida de uma outra forma, com outro olhar. Sim. Com certeza. Nós Elane, vimos que seus Elane, livros. Opa! Nós vimos. diga. Só vou falar rápido, jogo rápido. Nós vimos que seus livros, perdão, estão na Amazon. Essa é Isso. uma das formas, então, de adquirir. Eles estão em quantos idiomas? Que eu vi que tem idioma diferente lá. Eles estão em português e em alemão. Uhum. Então, Perfeito. aqui é Diário de uma Mente em Alemão, que é Tagebuch einer Seele. E o Certo. Viagem em alemão, que é Übergepäck. Perfeito, perfeito. Como moro aqui na Suíça, né? Então, eu também quis trazer para o público suíço também, para o público que fala alemão. Ótimo. Não, Diga, e Natasha. outro dia eu estava vendo a gravação, porque eu não conseguia ao vivo, né, da live de vocês, e aí você estava falando, traduzindo em alemão, eu falei, gente, que bacana, que legal, muito lindo ver você falando em alemão, sabe? E depois que a gente sabe o contexto e vê você falando, a gente vai pegando as coisas, e deu vontade de tentar aprender alemão, sabe? Porque assim é muito bacana, muito legal. Eu pensava que era mais difícil. Mas daí eu acho que você quebrou um pouquinho esse meu medo. Eu acho que eu consigo encarar um pouquinho. Não sei se eu vou até o final, né? Mas eu vou tentar. Tem um aplicativo que se chama Duolingo. Sim, E esse aplicativo é muito bom para você É uma aprender uma delícia.
língua. Então, assim, o alemão, ele parece aquele monstro que você tem medo, mas a partir do momento que você começa a aprender e você vai aprendendo uma palavrinha aqui, um número ali, porque o número você lê ao contrário, né, em alemão, então no começo dá uma bugada, assim, na sua cabeça. E outra coisa também, aqui na Suíça, no dia a dia, se fala o suíço-alemão, que é um dialeto que não tem nada a ver com o alemão da Alemanha. Então, assim, quando você está estudando, você aprende o bom alemão, que é o alemão da Alemanha, só que no dia a dia você escuta o suíço-alemão. Então, dá aquela bugada na cabeça, mas aí a gente vai aprendendo. E, assim, eu tive a sorte de trabalhar com o público, né? Então, assim, fui aprendendo mais rápido. Ah, que bacana. E escuta, Elane, temos 2 livros que você está trabalhando e que vai trabalhar ainda por bastante tempo na divulgação dele, na mensagem deles, mas a gente quer saber, tem alguma coisa a caminho aí? Você está trabalhando em cima de algum novo livro? O que que nós temos aí para os próximos, sei lá, meses? Conta, conta. Tem uma continuação, né? Que continua, porque assim, eu não quis escrever um livro só, né? É meio que uma saga, uma série, não sei explicar para vocês. Só que assim, eu não quis contar tudo em um livro só. Por quê? Porque se eu tivesse feito só Diário de uma Mente, eu não poderia passar para vocês as vivências que eu tive no excesso de bagagem. Então, assim, hoje eu estou em uma outra realidade, né? Onde que, para mim, o que é lógico que eu faço psicoterapia até hoje. Inclusive, essa quarta-feira tenho psicoterapia com a minha psicóloga, que ela me acompanha. Ela é uma das melhores psicólogas de traumas nesse quesito aqui na Suíça. E assim, Deus é muito grande e poderoso que eu caí, no colo dessa mulher, porque assim o trabalho que ela fez e faz comigo é gigante. E só que aí eu tô agora nas veredas espirituais, né? A pergunta, por isso que eu entrei na fisioterapia, na filosofia, porque eu queria tentar entender, eu queria, sabe aquela coisa que você, como eu estou conversando aqui com vocês, eu estou conversando, vocês perguntam, eu respondo e assim vai. Eu queria essa mesma coisa com Deus, né? Se você, porque assim, não foi só isso, foram várias coisas assim que foram acontecendo. Eu falei, porra, desculpa aí, Deus, sabe? Mas também agora já tá demais. Dá um tempo aí, dá aprovação para me deixa um pouco também, né? Então, assim, houve esse momento assim de revolta e briga e grito, saía ali na varanda e olhava para o céu e gritava, feito louca mesmo. Gritava, mas assim, mas foi muito, muito essencial para que eu pudesse trilhar vários caminhos. Então, assim, não é de agora, já antes eu sempre tive essa conexão com Deus, mas nunca fui assim religiosa, mas tentava ir para a igreja católica, aí via as irmãzinhas falando né, as beatas falando da roupa uma da outra, e aquilo eu dizia, mas não tá na igreja, mas tá falando da vida, não Não junta, tá para mim não cabia. batendo. E aí fui para a igreja evangélica, eu disse, o pessoal, né? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é crítica a nenhuma religião. É só Claro. a minha experiência que eu tive, eu estou contando ela e eu tenho o direito de contar ela, tá? E eu lembro que isso foi lá em Recife. Eu entrei em uma igreja evangélica, aí eu entrei e o pastor falando de carro, falando de não sei o quê. Aí eu pensei assim, eu disse, não tô gostando dessas ideias, dessas histórias. A minha alma não aceitava. Depois passei pelo espiritismo. Não,
lembrando, não pela religião em si, mas pelas pessoas, porque o que acaba afastando os fiéis são os próprios fiéis, sabe? Então, passei assim pelo espiritismo e aí via como as pessoas tratavam umas às outras e eu não gostava daquela forma, né? É, já fiz, aí entrei na questão de meditação, depois o ano passado eu entrei no caminho do sufismo. O sufismo, ele é uma parte mística do Islã. Então, assim, fui lá dar uma olhada, né? E acabei parando no judaísmo. E aí, como é que se diz? Fui lá para a raiz, para a história, para entender a Torá, a Cabalá, e todas essas questões aí. E tô trilhando esse caminho aí pelo judaísmo, não como judia, mas como uma curiosa, sabe? Uma curiosa para tentar entender um pouco o mundo, digamos assim, e buscar as respostas que, que a minha alma possa aceitar, porque ela não aceita todos, não, viu? Tá Gente, certo, a nós gente estamos. precisa estar confortável, né? Exato. Tem que ficar onde se sente bem. Temos milhares de perguntas aí. Tem muito comentário aqui, gente. Meu Deus do céu, que bom, que bom, que bom. Ó, ai, gente, acho que não vai dar para ler tudo. É muita coisa, tá? Muita coisa. Mas vamos lá. Ó, a Vaninha tá falando que ela vibrou tanto que chegou a aplaudir. Foi mais forte do que ela. Que ela é sua fã de carteirinha. Ah, bom, a Adia falou alguma coisa aqui em alemão que eu não vou me arriscar a pronunciar, Adia. Ai, ai, ai. Guten Abend. É boa noite. Isso aí, gente. Genilson falou que no Brasil há dois extremos históricos do tratamento da saúde mental para a população mais simples. Saímos das internações por qualquer motivo para pouquíssimo apoio às famílias de doentes psiquiátricos, né? Então, falta o apoio a essas famílias aqui no Brasil. E aí ele ainda acrescenta que quando ele fala de apoio, ele fala que tem relação ao sistema público de saúde mesmo, né? Um olhar também para os familiares de quem convive. O Cássio pergunta se teu texto é em primeira pessoa, se teu livro é em primeira pessoa. Primeira pessoa. Porque o bacana também é que traz mais identificação ainda com quem lê, né? Quando o livro se encontra em primeira pessoa. Isso é fatal, olha, assim. Terminando aí a pergunta de vocês, então, o terceiro livro vai ser mais esse lado, assim, esse caminho espiritual e coisas que eu venho, linguagem do corpo, né? As coisas que o corpo fala, então também venham trazendo nesse livro. E aí depois, aí chega ali Elane, aí sim, vou contar histórias reais, só que misturada com ficção, porque são pessoas que querem contar as histórias delas, mas não querem ser identificadas. Então, assim, tem uma história muito interessante que eu vou contar de uma menina que esteve internada comigo. Ela é uma americana. Na história, ela vai ser uma americana. Então, assim, para contar a história dela, que também vai ter trauma ali, vai ter superação, vai ter amor, vai ter romance, vai ter várias coisas assim. Para contar a história dela, aí eu estou estudando um pouco sobre os Estados Unidos, como funciona o sistema escolar nos Estados Unidos, as universidades, porque ela vai ser uma pessoa que trabalha com tecnologia, né? Na história. Então, assim, está sendo um desafio muito gratificante para mim. Então, vem uma outra Elane, depois dessa saga da Elane, vem uma outra Elane aí, contando outras histórias, sempre levando para o lado real, só que aí vou ter que mudar alguns aspectos no personagem principal. Perfeito, perfeito. A Adia está falando aqui. Pera lá, tem. Ó, Genilson. Peraí, gente. 26 de março de 2020. Não existe religião ruim. Existem pessoas ruins dentro das religiões. A Adia comenta aqui. Né? Cássio fala que é uma riqueza. O Genilson fala que quando buscamos
quando buscamos e olhamos pessoa, não há como ficar, né? Ele está comentando aqui, realmente é difícil. Ele diz que temos que olhar os ensinamentos independente dos profetas. Cara, E se sentir confortável, né? e eu acredito assim que em cada religião você tem algo para aprender. Por exemplo, eu vejo no islamismo, eles oram, eles têm essa disciplina de orar 5 vezes ao dia. Então, assim, eu nunca oro 5 vezes ao dia, no máximo 2 vezes quando eu acordo. E assim mesmo, agradeço por ter acordado, à noite agradeço pelo dia, não é aquela oração fervorosa, aquela coisa. Então, assim, eles passam essa questão de disciplina na oração, disciplina para o seu momento, com essa conexão com Deus, né? Com os judeus, cara, ainda mais vendo agora o que está acontecendo, lembrando que eu sou a favor das vidas inocentes, tanto de Israel quanto da Palestina. Os civis nada tem a ver com esse terrorismo, né? Então, assim, que a vida seja sempre levada em consideração. As pessoas estão sofrendo de um lado e do outro. Mas o que eu vejo assim, o que eu achei lindo assim no judaísmo e acho lindo até hoje, é que é um povo que não representa 1% da população mundial. Pela história dos judeus, eles eram para ser instintos da terra, da face da terra. Por quê? O Império Babilônico tentou destruí-los, o Império Grego tentou destruí-los, o Império Romano tentou destruí-los, e eles estão aí até hoje. Então, assim, existem 86 nações cristãs, 56 nações árabes e só uma nação judia. Então, por que eles não têm, por que não tem espaço no mundo para eles? Porque querem tanto exterminar esse povo. Essa é a minha visão, tá, gente? Então, assim, e vocês veem que derrubaram o primeiro templo, o Império Babilônico derrubou o primeiro templo, aí veio o Império Romano, derrubou o segundo templo, e eles vão para a parede, eles oram e oram com tanta fé, né? Eles não sabem onde está a Arca da Aliança, sumiu. Então, assim, a fé deles independe de um templo, independe da Arca da Aliança, embora seja importante na religião, mas não é o fato que faz com que eles parem. Eles são o único povo que não podem construir o templo que eles tanto queriam, né? Então, assim, se você olha para a história, é uma história de resiliência assim, muito grande e que eu me reconheço nisso, sabe? Por mais que tentem destruir, não vão conseguir, porque só Deus é que determina a vida de cada um. Então, assim, essa força, essa fé, mesmo sem ter o templo, eles estão lá no Muro das Lamentações fazendo as orações dele. Então, assim, eu tenho aprendido muito isso realmente crer sem ver. Então, assim, com cada religião você tem algo a aprender e tirar proveito. Com certeza. Que aula a gente teve aqui agora, gente. Que aula, que delícia. Sim, sim. É muito bom falar com pessoas que a gente vai só crescendo, né? Só aprendendo. Isso é muito bom, uma delícia. Bom, Natasha, estamos nos finalmente, mulher de Deus. Pois passou rápido, passou voando. Demais. Ô, Natasha, faz aquela pergunta que eu tenho outra para fazer. Ou eu faço primeiro, você faz ela no final. Pode ser? Acho que a minha, a Elaine já respondeu quando a gente conversou com as duas. Mas ela respondeu com a Adi, as duas lá. Ela Tá. tem que responder por ela. Tá, vou deixar a pergunta da Stephanie, que é mais difícil, que ela tem feito agora nesses últimos dias. Nem é. Pode parar. Nossa, eu ia falar Ádia, gente. Oh, meu Deus, tô vendo a Ádia aqui falando Ádia. Vamos lá, Elaine. Se você pudesse se encontrar hoje, nesse momento, com a Elaine criança, a Elaine pequenininha, o que você ia dizer para ela? Eu ia dar muito
muito beijinho, muito carinho para ela. Primeiramente, eu ia acolher assim, isso eu faço diariamente, todos os dias, quando olho no espelho, eu vejo aquela criança e daria para ela ainda mais força para dizer que foi muito difícil, muito duro, mas que ela ia alcançar voos, que ela ia. Tem uma coisa que é muito interessante. Quando eu era criança, lá no sertão, quem é do sertão sabe, à noite o céu é muito estrelado, porque quase não tem nuvens, né? Só tem nuvens quando vai chover. Isso é uma vez ao ano. Isso mesmo. Então, assim, o céu é muito estrelado. E na época eu assistia O Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe vivia no planeta dele com a rosa dele, né? E quando ele saía para viajar, para ir para outros planetas, e aí, em algum momento, a rosa começava a murchar. E aí era a hora que ele voltava, né? E eu olhava para as estrelas, e cada estrela daquela era um país, né? Aí eu me teletransportava pelas estrelas, pelos países. Só que, assim, mentalmente, eu fui enviando para o universo que eu gostaria que aquilo acontecesse. Eu não sabia que eu estava vivendo o segredo. Nem existia o livro Segredo naquela época, eu era uma criança. Então, assim, o Pequeno Príncipe me inspirou demais a fazer viagens, assim, eu acho que é o que me salvava também, porque, assim, eu passei muita coisa difícil, muita coisa ruim, só que eu tive meus momentos de flores também, e eu relato isso no livro Excesso de Bagagem, né? Das flores também, das coisas boas que eu vivi na infância também, e essa era uma delas. Então, assim, eu falava, Paris! E o mais interessante é que todos esses países que eu mentalizei, eu já visitei quase todos, só os Estados Ai, Unidos. que delícia! Então, assim, falaria para ela, olha, todos os países aí que você está desejando viajar, você vai viajar, você vai viajar de avião, você vai amar viajar de avião, você vai realizar muita coisa na sua vida. Bacana. Daria Perfeito. ela aguentar mais firme um momento, com certeza. Isso aí. Exato. Vou abrir uma exceção, hein? O Elane, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou suco de uva? Eita! Olha, com certeza a prosa. Bacana. Já deu para perceber, né? É. Sim, sim. Vai longe, com certeza a prosa. E assim, eu converso muito. E se eu tô sozinha, eu converso muito também. Eu costumo dizer, e quando eu tô com raiva, a conversa é melhor ainda. E às vezes fala dormindo. Emocionante. Às vezes fala dormindo também, Elane, porque eu falo dormindo, você acredita? Eu resmungo, eu brigo. Provavelmente. Ai, isso aí. Gente, passou tudo tão rápido aqui esse nosso bate-papo. Foi muito importante. Bate-papo que elevou, né? Um bate-papo que nos elevou. São coisas que vieram para acrescentar em nossa vida. Nós somos muito gratas por receber você aqui no nosso cantinho Prosa, Verso e Vinho, Elane. Ó, tem um quadro novo agora. De repente, você consegue participar. De manhã cedinho, tem dedinho de prosa agora. Ai, 20 minutinhos só de live. Trabalhando, mulher, dá não. Verdade, você vai estar trabalhando. Mas, enfim, depois dá para você assistir, que a gente faz leitura de alguns trechinhos literários e comenta. Mas quem sabe, bom, algum dia dá certo. Não, vai dar sim. Gente, muito agradecida aí, coração quentinho, por vocês todos estarem aqui conosco até aqui. Aos que vão assistir mais tarde, muito obrigada por terem passado por aqui. Lembrando que o livro da nossa autora, aliás, os 2 livros da nossa autora se encontram pela Amazon aí, certo? Eu andei desbilhotando, também tem no Kindle.
né? No Kindle Ilimitado também. Não tem desculpa para não ler, gente. Só o Diário de uma Mente, que ele não tem no Kindle Ilimitado. Então, assim, se alguém tem interesse de ler o livro e não tem condições financeiras de comprar, pode me mandar pelo direct, que eu mando com todo prazer pelo WhatsApp. Mando o arquivo, porque o meu livro, ele é muito mais, o interesse é muito mais em ajudar vidas, em ajudar pessoas a que elas possam olhar para dentro delas. Exato. Ai, fechou com chave de ouro, Natasha. Dá a sua mensagem final. Imagina, a gente só tem a agradecer a Elaine, né? Por essa 1h30 e pouquinho que a gente pôde conhecê-la mais um pouquinho, ouvir a sua mensagem, ver o quanto você é forte e o quanto você mostra para nós que nós também conseguimos, não importa o que vier, né? Se tem que passar, vamos passar e que vamos conseguir dar a volta por cima como você deu, de forma brilhante, e tá aí com esse sorriso no rosto, ajudando mais e mais pessoas, tá bom? Isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a vocês, meninas. Obrigado pelo carinho, por essa sensibilidade, por aquele acolhimento, por esse espaço que é maravilhoso para nós como escritores e como leitores também. Agradecer a cada um de vocês que permaneceram aqui na live, que fizeram os comentários. Desculpa, eu não consegui, travou a minha tela, de verdade, eu não consegui comentários, e as meninas foram falando aí. Agradeço de todo o coração a cada um de vocês que participaram. E para fechar com chave de ouro, tem um trechinho aqui do meu livro que eu coloquei. Bora? Foi agora eu vou de excesso de bagagem, né? E é algo que todos vocês conhecem, acredito eu. Teve um momento que foi um momento que eu fui me sentindo assim, depois desse caos todinho, um pouco assim mais saudável, de poder reconhecer aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria. Então me veio essa música na cabeça, que é uma música, mas eu vou ler, tá, gente? E aí depois, para vocês, quem sabe, quem não sabe, procura no YouTube depois, se chama Lua de Cristal, da Xuxa. Tudo pode ser. Se quiser, será. O sonho sempre vem para quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima, essa parte eu não gosto muito não. Prefiro falar, Deus vai me dar. Me dar toda a coragem que puder. Que não me falte forças para lutar. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existe mal nenhum. Porque se a gente vê o ser humano como um só, a gente jamais faria mal a nenhum ser humano na face da Terra. Então, que a gente saiba que todos somos um, e o mal que a gente faz para o outro, uma hora volta para a gente. Então, que haja paz no mundo. Muito obrigada, meninas. E é isso. Gratidão. Obrigada a você. Agradecemos. Meu povo, super beijo para aqueles que ficaram e para aqueles que vão assistir mais tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.